Olá, seja muito bem-vindo, é uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso programa. Estamos encerrando a série sobre o luto. Você sabe que a pior dor que um ser humano pode sentir é a perda de um filho. Perder um filho é uma dor quase insuportável. Olá, sejam bem-vindos. Então, o tema do programa de hoje é luto quando o filho se vai. Hoje nós vamos conhecer a história da Madalena, uma história muito dramática, mas muito cheia de vitórias. Imagina você perder 2 filhos. Nesse momento começamos o programa Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família. Para a sua família. Fica ligado, espera um pouquinho. A nossa convidada de hoje é a Madalena, uma pessoa assim muito especial, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Ela é muito sorridente, muito para cima, tem histórias dramáticas para contar que vocês vão conhecer daqui a pouco, mas é uma pessoa que nos inspira, que nos ajuda a sermos melhor e saber que tem um Deus que nos ajuda e nos salva. Madalena, é um prazer receber você aqui na nossa casa, seja muito bem-vinda. Esse sorriso lindo que você tem, né? Obrigada, vamos contagiar as pessoas que estão nos assistindo. E eu fiquei sabendo que você gosta de estudar, não é? Gosto. Eu vi que você tem um monte de certificados. Gosto. É verdade? E agora tem mais um que eu terminei agora, uma faculdade, mais um de artes visuais. Você é formada em quê, então? Eu sou formada primeiro magistério, depois eu fiz conservatório, conservatório musical de 9 anos de piano, depois eu fiz faculdade de música, bacharel, aí depois eu fiz complementação pedagógica em artes, que é uma licenciatura curta, né? Depois eu fiz pedagogia, aí depois fiz psicopedagogia. Nossa! E agora é licenciatura plena em artes visuais, porque eu sou professora concursada já, professora tanto no município e agora fui chamada para o estado. Eu também. Nossa, olha, essa aqui é uma guerreira, uma vencedora, porque olha... Quando você olha assim e fala assim, nossa, quanta coisa boa, a vida dela foi fácil, foi tranquila, foi uma beleza. Quantos certificados? Olha, dá uma olhadinha. Madalena, conta um pouquinho para nós sobre a sua história. Quem é a Madalena? Como começou a vida da Madalena? Bom, eu, devido a tantas tragédias que eu passei na minha vida, eu tenho um trauma, assim, minha mente só lembra das tragédias, que foram tantas. Mas você tá... Quem vê você falando que você é professora e tantos cursos, né? E você superou tudo isso. Então, você olha para trás e só vê traumas. Só traumas. É porque, assim, quando era pequena, a minha mãe foi embora e eu tive que cuidar dos meus 4 irmãos. Que idade você tinha? Tinha 10 anos. Aí eu tinha que cuidar dos meus 4 irmãos e dar banho, não tinha água encanada, era água do poço ou da mina. Bem trabalhoso, né? Dar banho de bacia, de canequinha, eu fazia filinha para dar banho em cada um. Tinha que fazer comida, aí eu não pude terminar o estudo, porque eu parei na 6ª série. Aí depois disso, eu acabei me apaixonando por um moço, nessa época já tinha uns... Meu pai também, antes disso, meu pai era muito bravo. Não, nunca fui num parquinho, nunca fui no cinema. Não sabe o que é brincar? Nada, não sabia o que era brincar. Nunca tive tempo para brincar. Na minha infância eu não lembro. Lembro que eu ganhei uma boneca uma vez que eu estava com... como é que chama? Que de primeira era desidratação, que eles falavam. Só que eu estava com uma desidratação que faltava pouco para morrer. Foi a hora que eu ganhei uma boneca. Mas eu lembro de eu ter ganhado a boneca, mas não lembro depois de ter ficado com a boneca. Ou ter brincado com a boneca. Acho que a boneca só foi me dada enquanto eu estava dentro do hospital, para melhorar. E depois não lembra mais da boneca? Não lembro mais da boneca. E depois que minha mãe foi embora, eu cuidei dos meus irmãos, eles cresceram.
tudo com muita dificuldade, né? Eu deixei de ser uma adolescente, de ser uma criança, para cuidar dos meus irmãos. Cuidar do meu pai, o oleiro, tinha que lavar roupa de olaria, que é terra, uma criança, uma jovem. Não teve infância, Não né? tive infância nem adolescência. E passou um tempo, me apaixonei por um rapaz que pegava o ônibus sempre em frente da minha casa, e ele olhava para mim e falava, não é possível que essa moça é mulher daquele motorista de ônibus, que é muito jovem, uma menina. Né? E ele ficava, até que ele perguntou e falaram, não, ela é filha dele e ela cuida da casa, das crianças. Dos irmãos, né? É. Aí eu conheci ele, passou 6 meses, nós nos casamos, porque meu pai era muito bravo, né? Então tinha que casar rápido logo. Então, na mente de uma adolescente, a gente não faz isso consciente. Você casa porque você acha que você está apaixonada, ama, né? E depois, com a consequência da vida, você vê, né? Mas esse casamento, para mim, era para o resto da vida. Eu casei com essa intenção, ser pro resto da vida. Aí tive meus filhos, tudo. Aí comecei a estudar por correspondência, porque meu marido não deixava ir na escola. Aí comecei a estudar por correspondência e era cartinha, viu? Não era computador, não. Ah, era o tempo da cartinha. Da cartinha. E as minhas provas eram corrigidas via correio, levava o professor mandava o resultado. Mas, Madalena, quantos filhos você teve e, de fato, quais foram os seus dramas maiores? Porque esses dramas são grandes, mas teve dramas maiores ainda, não? Teve o pior drama que, olha, Quantos filhos você teve primeiro, para a gente ter uma ideia, e depois os dramas? Tive 3 filhos e 2 abortos. 2 abortos, assim, sem querer, por espontâneos. Espontâneos, susto e coisas assim, coisas graves que aconteceram, fez com que eu perdi. Mas eu tive 3 filhos, o primeiro chamava Eduardo, a segunda Tati e a terceira Juliette Damares. E eu fui pega assim por uns dias anteriores, antes da morte do meu filho. Eu era de uma determinada religião e lá é tipo dar um prognóstico que vai acontecer na sua vida. Eu fui na igreja e naquele dia foi falado que ia acontecer uma tragédia, que alguém ia morrer, e que não escolhia a idade, que ia morrer, e que é como se fosse uma beija-flor, um passarinho que quando come uma fruta, a fruta apodrece, depois nada mais serve. Falava assim, então eu tenho que levar, porque está preparado. E naquela hora eu falei assim, ixi, por que eu vim na igreja hoje, né? E meu filho, naquele dia, ele tinha ficado com a Juliette, que era mais nova, porque meu ex-marido tinha ido levar a mulher lá para Tenenê. Aí, quando eu estava no meio do culto, eu estava tocando órgão na igreja, e aí eu olhei na janela, estava meu filho assim, porque a igreja estava muito lotada, na janelinha. Ele pediu, porque ele queria ir na igreja. Ele era muito espiritual, ele estudava a Bíblia, uma coisa que a igreja não ensinava. E aí, naquele dia foi essa pregação, foi na terça. Na sexta, ele foi internado. Não teve nada na quarta nem na quinta. Na sexta, ele acordou gemendo. Aí eu fui lá ver ele. Filho, você está com alguma dor? Não, mãe, não estou com dor. Eu falei, a mãe fez bolo de cenoura, café com leite, chocolate, tudo. Você não quer? Não, mãe, eu não quero. Eu vou ficar deitado. Aí eu já fiquei preocupada. Falei, meu Deus, esse menino não quer, bolo de cenoura para ele era tudo que ele mais gostava. A paixão dele era bolo de cenoura. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, fiquei lá com as crianças na cozinha, dei café para todos, café da manhã. Aí voltei para o quarto dele, ele estava, Falei, filho, você está com dor, filho? Não, mãe, não tô. Mas você está gemendo, mas eu não estou com dor, mãe. Eu peguei e falei assim, ai, filho, não quero ver você assim, vamos para o hospital. Levanta, vamos para o hospital. Aí nós fomos para o hospital. Demorou um pouquinho para atender, porque problema de saúde mesmo com convênio naquela época ainda já era difícil. Aí atenderam ele e o médico falou que ele estava com pneumonia dupla. Aí eu falei assim, mas doutor... Aí eu entrei em desespero, né? Meu filho com pneumonia dupla, mas não está com febre, com nada. O doutor falou assim, não, essa pneumonia, ela não mostra... É escondida, né? Quando tem aparece. Sintomas. É tipo uma doença que fica escondida. Aí eu peguei, internei ele já chorando, tudo, né?
Ele falou, não, mãe, fica sossegada, porque pneumonia hoje em dia não mata. Ele vai ser tratado direitinho. Aí eu fui para casa, busquei pijaminha para ele, as coisas para ficar na internação. E quando eu voltei às 6 horas, ele tinha sido colocado num quarto de adulto. E eu fiquei triste, porque ele tinha 12 anos e meio, ele não era... Mas ele falou que passou dos 12 e tinha que ficar com os adultos. E eu me perguntava por quê, né? Aí eu cheguei naquela hora para levar o pijama e ele estava vomitando sangue. Aí eu fiquei em desespero. Desespero. Aí já não deixaram nem eu chegar muito perto dele, que já teve que colocar numa UTI. No outro dia, me ligaram logo cedo, falando que tinha que ser transferido para o Hospital de São Bernardo. E eu fui atrás da ambulância com o carro, chegou lá no hospital. Eu peguei e falei para ele, filho, não era para ser... O que está acontecendo com você? Não era para você estar aqui. Não, mãe, era para eu estar aqui sim. É eu mesmo. Eu falei, não, filho, é a mãe que tinha que estar aí. Não, mãe, sou eu mesmo. Aí eu peguei e falei para ele... Aí eu fiquei chorando lá, vi ele sendo entubado, né? E eu lembro que as minhas forças se acabaram. Como é que mamãe se sente nessa hora? Impotente, né? Potente. E aquela pregação ficava na minha cabeça. Eu devia ter falado, não, isso não vai acontecer. Eu devia ter feito isso. Mas o medo, tinha um medo, né? E aí, isso foi no sábado de manhã. Quando foi umas 15 para meia-noite, eu estava de joelhos orando, pedindo para Deus, para não levar meu filho. Eu falava, Senhor, não leva meu filho, porque meu filho era muito amoroso. Pensa num filho amoroso. Aí ligaram do hospital falando que ele está precisando da nossa presença lá e que era para a gente ir para o hospital, que nós somos. Aí quando cheguei no hospital, estavam todos os médicos na porta, as enfermeiras, tudo. Aí eles nos comunicaram que ele havia falecido. Em menos de 24 horas ele faleceu. Para mim o mundo acabou. Eu gritava tanto, me jogava no chão, eu gritava, porque ele era um filho, meu filho, não tem, só de ser filho já. Sim, com certeza. E ele, mas era filho homem, ele é muito pegado com a mãe, os filhos homem. Eles são muito amorosos. São mesmo. Mas a história pararia por aí, Madalena? não. Aí ele foi enterrado na segunda-feira, porque ele morreu beirando o domingo, né? Certo. Então ele foi enterrado na segunda-feira, às 7 da manhã. Quando chegou na segunda, às 7 da manhã, eu fiquei todos os dias lá, toda a noite, dia e noite, acordado tomando aquelas injeções, cega-leão que os outros falam, né? E nada me fez dormir, nem descansar. Imagina. Só chorando. Fiquei totalmente inchada, sem voz, né? Aí no dia do funeral dele, aí foi pregado lá que dentro de poucos dias ia ser levada uma outra florzinha do jardim. Eu falei assim, mas não é possível. Eu falei, isso não é possível, né? Que coisa, né? Eu já estava sentindo aquela dor e foi falado isso de novo na pregação do meu filho, porque eles fazem um culto, né? Eu falei, nossa, não é possível isso, né? Aí os familiares enterramos meu filho, eu naquela fé que meu filho poderia ressuscitar. Porque eu cria que Deus podia ressuscitá-lo. Até na última hora, eu falei, Deus vai ressuscitar meu filho, mas enterrou e não ressuscitou. Eu fui para minha casa totalmente destruída. Sem esperança, sem nada. Né? Nossa, é coisa terrível. Eu já provei da morte de pai, de avô, de prima, né? Morte de filho. É uma coisa a coisa absurda, mais né? terrível que tem. Não desejo para ninguém, para ninguém. E aí, no dia que ele foi enterrado, os familiares do meu ex-marido, eu entendo que eles quiseram fazer o bem, né? Eles queriam fazer o bem, me tirar daquele sofrimento, tirar o filho dele, que era o meu esposo, né? E ofereceram para a gente viajar. E eu falava para o meu esposo, para o meu pai, que nessa época estava vivo ainda. Falei, eu não quero ir, pai, eu não quero ir. Fala para eles que eu não quero ir. Aí,
eles conseguiram, me colocaram dentro do carro, me pegaram no colo, porque eu não estava andando por causa do sedada, né? Sim. E aí nós seguimos para Cafelândia. Eu morava em Santo André nessa época. E quando nós chegamos em Bauru, o carro que eu estava furou a roda, furou o pneu. E estava 150 por hora. Eu tinha pedido para eles não correr. Eu tinha pedido para eles não correr, mas com a pressa de chegar, passar a noite acordado, correram e o carro voou. O carro capotou e deu uma subida assim na Marechal Rondon, não era duplicada ainda. E quando eu acordei, eu estava deitada para o lado de fora, assim, com a cabeça assim, e o carro com as rodas para cima, e a mata toda escura, e os gritos procurando a Juliette. Juliette, Juliette. E eu Juliette, sua filha mais nova. Minha filhinha nova, nenê. 2 anos e 8 meses ela tinha. Aí ninguém achava ela, nem gemido, nem nada. Nisso eu falei assim, não é possível. Isso é um pesadelo. Aí eu voltei e desmaiei. Quando eu acordei, eu estava dentro de um Fusca que estava nos socorrendo. E minha filhinha estava sangrando, a boca, nariz, o olho, saía sangue. E ela estava sem os dentinhos, tinha quebrado tudo os dentinhos dela. Ela estava envolta num pano cheio de sangue. E eu falava, não, Senhor, não, Senhor. Eu falava uma dor insuportável. E quando chegou no hospital, aí pegaram a minha filhinha e foi quando tentaram me pegar, eu não conseguia me mover. Aí eu fui levada minha filha foi levada para a cirurgia e eu fui levada para fazer exame para ver a minha coluna, né? E daí nesse tempo você soube da outra filha que tinha acontecido? Não, foi nessa hora que aconteceu. Dentro do carro, eu fui socorrida junto com ela. Ela estava no colo da minha cunhada. Eu fui socorrida junto com ela, só que eu não conseguia me mexer. E a minha filha foi levada para operação. Só que ela já estava em coma. E ela ficou em coma. Perdendo a filha ali. E no espaço, então, de 3, 4 dias, você perdeu 2 filhos? Perdi meus 2 filhos, o Eduardinho e a Juliette. Veja, tem muita gente nos assistindo agora perguntando, talvez, como suportar isso? Como suportar isso? Hoje a gente vê você, uma mulher que está estudando, avançando, sorrindo, mas que passou por muitos dramas. A pergunta é como você conseguiu superar, o que aconteceu em sua vida para você superar essa dor, que é uma coisa absurda de ser enfrentada? Então, eu no começo, não sei se eu posso... Sim, no começo. No começo, quando eu perdi minhas crianças, eu estava tipo um pouco... fiquei um pouco fora de mim. Uma situação enlouquecedora. Então, eu voltei para minha casa em Santo André e eu ia para o cemitério dormir no túmulo do meu filho. Você foi para o cemitério dormir no túmulo do seu filho? Ia dormir no túmulo do meu filho e não via eu indo. E as pessoas iam me buscar, me pegavam, levavam, só que as pessoas também não sabiam que eu estava lá. Depois de todas as hipóteses, né, imaginaram. Me procuravam lá e eu estava lá, dormindo no túmulo. Você, inclusive, tentou se matar, pelo que você nos contou? Várias vezes. Teve uma vez que eu já tentei enforcamento, porque quando eu perdi meus filhos, foi os meus filhos e em seguida eu perdi, meu pai teve um infarto, depois meu esposo não aguentou e a gente acabou se separando, porque antes das crianças morrer, ele era de um jeito, depois que morreu ele se isolou, a gente não tinha mais convivência. A gente só morava no mesmo teto. A dor foi tanta que cortou a nossa vida. Acho que parece que foi com raiz e tudo. Tirou. Eu falar só um pouquinho com o pessoal de casa. Eu acredito que você ouvindo essa história da Madalena deve estar sofrendo tanto quanto nós. Só que você também passa por problemas, passa por dificuldade, por menor que seja o seu problema, para você que está vivendo é o maior, é a sua dor, né? Agora imagina a Madalena passar por
todas essas perdas, e a pior de todas, com certeza, é a perda dos filhos. Mas ela tem uma grande esperança de rever essas crianças de novo, pegar seus filhinhos de volta quando Jesus voltar. Mas teve um marco na vida dela que fez toda a diferença, inclusive envolvendo a Novo Tempo. Eu lembro que ali nos bastidores ela contou para nós que ela estava sentada numa cadeira e assistindo uma televisão velha já, e passando os canais que nem pegavam direito, e aquilo transformou a vida dela. Aquele momento, o que aconteceu naquele momento, Madalena? Então, é porque eu, de dona de escola, tinha meus filhos, era uma escola com 140 alunos, vários professores, tudo. Eu fui perdendo tudo. Perdi os meus filhos, depois acabei perdendo meu pai, depois acabei o meu casamento, depois perdi. Conforme você perde o casamento, você perde a liberdade na igreja, você perde a alegria na igreja, você perdeu o status de professor organista, e naquilo lá foi uma cascata. E eu fui perdendo tudo, fui perdendo, até que chegou a várias fases da minha vida que, né, tentei suicídio, tomei todos os remédios que tinha, tomei com vodka, cortei meus pulsos, tentei enforcamento, tentei todo, mas de todas as vezes o Senhor colocou um anjo, o Senhor não permitiu, Deus não permitiu, pelo amor que Ele teve pela minha alma, porque antes eu era uma pessoa revoltada de ter que dar conta da minha alma, porque eu não entendia. Mas quando, numa das tentativas, que eu ia fazer uma última tentativa, que eu não aguentava mais, minha filha, a única que sobrou, que ficou comigo, ela já tinha casado, tudo, e eu no sofrimento, perdi tudo. Fui a zero. Foi no fundo do poço. No fundo do poço. De dona de escola, eu fui morar em comunidade. Sim. Pra ter uma ideia. Como sair disso? Como sair disso? Então, é a misericórdia de Deus, porque antes do meu pai falecer, ele falou assim: filha, nunca abandone esse caminho, porque o dia que você abandona esse caminho, você vai cometer o adultério espiritual. Então, eu tinha um trauma muito grande, eu tinha medo, eu queria buscar socorro em Deus, mas eu não conhecia outro. Eu não tinha para onde eu vou, quem socorrer. Ele me abandonou, ele não quer mais eu, porque eu saí dos caminhos dele. Eu não sou mais aquela organista. Eu acabei casando com outro homem que acaba sendo adultério para eles. E você não é mais aceita. Eu falei, não tem mais. Para mim, eu só queria morrer. Aí, um dia, eu dava aula de piano para uma amiga da Novo Tempo. Nós temos 1 minuto, Madalena, 1 minuto. Essa amiga ligou para mim e falou assim, Madá, eu estava fazendo um plano de acabar com a minha vida. Aí falou assim, Madá, o que você está fazendo? Porque eu estava no banho e Deus mandou eu ligar para você. Eu falei, eu ia fazer isso, né? Aí, nisso, aquele laço foi quebrado, porque Deus tomou ela e não permitiu que eu fizesse essa besteira. Aí, nisso, eu fui para o meu quarto, que era quarto que transformei em sala, e tinha uma televisãozinha antiga, de 86, a televisão. Aí, não pegava nada, estava sem cama, sem antena, eu estava desempregada, estava numa situação muito difícil. E aí, eu peguei e falei com Deus, falei, poxa vida, Senhor, eu estou aqui sozinha nessa casa. Meu segundo esposo tinha tacado fogo no corpo, ficou entre a vida e a morte no hospital. E eu estava naquela situação terrível, que eu tinha que dar conta da casa. Eu falei, Senhor, e ele tinha ido embora, e era vai embora, volta. Aí eu peguei e falei assim, o que vai ser de mim, Senhor? Me ajuda, faça com que tenha alguma coisa na televisão para me dar uma alentar, né? Para pelo menos eu distrair. Nisso eu começo a sapear o canal e aparece um canal limpinho, perfeito, maravilhoso. Eu fiquei, o que é isso? E era um pastor. Aí eu peguei e fiquei lá paralisada. Aquela perfeição de imagem. Aí eu peguei e falei assim, nossa, ele está falando de Jesus, mas eu não conheço esse Jesus. Jesus que ele está falando. Eu não conheço esse Jesus, esse Deus maravilhoso. Eu não... Aí eu fiquei, era o pastor Viana. Ele estava fazendo uma série de pregações, todo dia naquele horário. Só que o que eu fiz? Eu não desliguei mais a televisão. Porque vai que não volta a funcionar. Eu falei, não vai funcionar e eu vou perder isso, não posso perder. Então, eu ficava dia e noite e dia, conectada.
E aí foi um intensivo de estudos bíblicos. A Novo Tempo trouxe para você o quê? A Novo Tempo, a esperança. Esperança. Esperança de Esperança que meus filhos não morreram e não vão para o inferno. Eles foram justificados porque eram criança. Meu filho estudava a Bíblia. A minha filhinha cantava hinos. E eu conheci Jesus de verdade. Eu conheci um Jesus que salva, o Jesus do amor. Ele me ofereceu uma nova chance. O seu luto foi curado quando curado. você encontrou Jesus, que te deu esperança e alento para a sua vida. Sim. Madalena, nós tínhamos que gastar mais 2 programas só com você, porque a sua história é fantástica, mas o nosso tempo já está acabando. A história da Madalena passou no Anjos da Esperança. Vocês podem assistir com mais detalhes, né, se vocês quiserem. Madalena, que Deus abençoe você poderosamente, que o seu testemunho seja uma bênção para outros tantos de pais que passaram e que vão passar, infelizmente, por essa experiência, e que o Senhor te conforte cada vez mais, te dê esse alento e a alegria de em breve encontrar os seus filhos na eternidade, porque essa esperança é o que Cristo quer que tenhamos. Certo. Fica com a Tininha um pouquinho e eu vou falar um pouquinho com os nossos amigos da Novo Tempo, tá bom? Tá bom. Vamos tomar um suquinho? Percebem? Percebem? A morte é um intruso, um intruso, um intruso. Mas Deus me ama de forma tão especial que Ele encontrou um caminho para tirar de lado esse intruso. Percebe que a dor pior que um ser humano pode sentir, disse a Madalena, é perder um filho. Perder um filho é alguma coisa terrível, horrível, eu não passei por isso, espero não passar e você também não, porque não é natural perder um filho. Mas aconteceu uma coisa muito mais antinatural ainda. Um pai que deu o seu próprio filho. Interessante, um pai deliberadamente deu o filho para que o filho morresse, para que o seu filho e o meu filho, os nossos filhos tivessem oportunidade da salvação. Hoje a Madalena tem esperança porque ela descobriu, inclusive pela TV Novo Tempo, que Cristo morreu por cada um de nós. No capítulo 3 de João, verso 16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O luto é uma coisa insuportável? É. O luto é uma fase? É. O luto pode ser vencido? Pode ser vencido. Mas o luto, com certeza, só vai ser vencido definitivamente quando Jesus voltar e nos livrar para sempre da presença do mal, da morte e do pecado. Eu quero, nesse momento, orar com você e suplicar a bênção do Senhor sobre você e sua casa. Pai de amor que está nos céus, mas também está conosco, somos gratos por teu amor e cuidado. Não conseguimos entender a dor de um pai, de uma mãe que perdeu o filho, só quem passou por isso. Mas o Senhor deu o teu filho para morrer por nós, para que nós e nossos filhos tenham direito à eternidade. Agradecemos por esse presente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e cure a sua vida e a sua alma. Um forte abraço. A gente se vê na próxima semana aqui no nosso programa Lar e Família, um programa feito com muito carinho da nossa família para a sua família. Um forte abraço e até mais.